Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fernanda Gondim e você está no Espiritismo Fácil. Hoje vamos dar seguimento ao nosso ESD online, o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos fazer hoje ainda no módulo 2, que trata da codificação espírita. Este é o último roteiro deste módulo, que é o que fala dos expoentes do espiritismo nascente. Então, nesse roteiro hoje, a gente vai ver as personalidades que participaram da codificação espírita, que foram importantíssimos nesse processo. O objetivo específico desse roteiro é refletir sobre a importância do trabalho de alguns grandes expoentes do espiritismo nascente. Então, a gente vai ver que o planejamento da espiritualidade superior na propagação do espiritismo foi feito perfeito, como tudo que a espiritualidade superior faz, e a gente vai ver esses detalhes aqui nesse roteiro hoje. Ele vai falar de alguns participantes ativos desse momento. Então ele começa aqui com os subsídios. Vamos ver a equipe da codificação espírita. Narra o espírito Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Lembrar que a Revolução Francesa foi o precursor, de toda essa revolução que o Espiritismo pôde se aproveitar, Aliás, tudo foi organizado em torno disso. Então, terminou essa fase e já estava se preparando para a seguinte, Assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levados a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas revelações. Em uma das tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Delane, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana no Velho Mundo e dilatando-a com os necessários complementos. Ou seja, ninguém está sozinho, muito menos Allan Kardec, numa missão tão grandiosa como essa. Então, principalmente esses três espíritos, cada um com a sua objetividade, como ele falou aí, vieram com esse objetivo de dar mais base ainda para a doutrina que estava chegando. Foi assim que, seguindo Allan Kardec em sua reencarnação, desceram ao solo físico do planeta terrestre em terras francesas, respectivamente. Camille Flammarion, em 1842, aqui permanecendo até o ano de 1925, Leon Denis, em 1846, ficando entre nós até 1927, e por fim Gabriel Delane, em 1857, deixando-nos pela desencarnação no ano de 1926. É interessante ressaltar que tanto Leon Denis como Flammarion, nada obstante as tarefas específicas que lhes foram atribuídas pela espiritualidade superior, conforme acima alinhadas, empregaram suas características peculiares nos esforços da pesquisa psíquica, fazendo assim coro com Delane nas conclusões sobre a verdade da sobrevivência após o decesso carnal. A sintonia de todos os membros da equipe de codificação, no sentido de robustecer as provas de continuidade da vida, contribuiu com certeza para ampliar a força de convencimento do espiritismo nascente, sendo um dos fatores preponderantes para a manutenção dessa força até os nossos dias. Foi essa conjunção de esforços, principalmente desses 4 espíritos que iniciaram a codificação, que trouxe essa força e essa perenidade da doutrina, Gabriel Delane, por sua vez,
não se limitou ao trato exclusivo das questões científicas, procurando sempre associá-las aos aspectos filosóficos do Espiritismo. E Flammarion, além de um descortinador de astros e pesquisador psíquico, cuidou, como não poderia deixar de ser, dos desdobramentos filosóficos de suas concepções alinhadas ao Espiritismo, ou seja, é um conjunto uniforme, né? Assim, pode-se dizer que toda essa grande equipe buscou desenvolver o Espiritismo em sua abrangência filosófica e científica, porque o aspecto moral do Espiritismo, como a gente já viu, ele é desencadeado por essa filosofia, por essa comprovação científica e esse estudo filosófico, né? A moralidade é uma consequência. Outro aspecto a assinalar é que todos os membros dessa equipe inovidável, organizada no plano espiritual, tiveram seus momentos de interação no plano físico. Gabriel Delane era filho de Alexandre Delane, amigo íntimo de Kardec, tendo sido sua mãe um dos médiuns que serviram de instrumento à obra da codificação. Conta que, certo dia, o codificador colocou o menino em seu colo e vaticinou que ele seria uma personalidade de destaque no espiritismo. Flammarion trabalhou como médium na Sociedade Espírita de Paris. De acordo com a nota do codificador, no início do capítulo 6 de A Gênese, todo o teor do capítulo, intitulado Uranografia Geral, fora ditado pelo espírito Galileu ao médium CF, iniciais de jovem astrônomo e médium Camille Flammarion. Leon Denis, por sua vez, encontrava-se em seus trabalhos de experimentações quando um importante acontecimento se verificou em sua vida. Allan Kardec viera passar alguns dias na pacata cidade de Tours, onde Denis residia com seus amigos. Todos os espíritas turenses foram convidados a recebê-lo e a saudá-lo. Vejamos como Denis relata essa visita. Alugáramos para recebê-lo e ouvi-lo uma sala na rua Paul-Louis Courrier, e pedíramos a necessária autorização à prefeitura, pois no Império, severa lei proibia qualquer reunião de mais de 20 pessoas. Acontece que, no momento fixado para essa assembleia, nos informaram que o nosso pedido fora indeferido. Encarregaram-me então de permanecer no local, a fim de avisar os convidados que deveriam dirigir-se à Espírito Vila, casa do senhor Rebaudin, Rua Santier, onde a reunião se realizaria no jardim. Éramos aproximadamente 300 ouvintes em pé, apertados de encontro às árvores. Sob a claridade das estrelas, a voz doce e grave de Allan Kardec se fazia ouvir. Podia-se ver a sua fisionomia, iluminada que estava pela pequena lâmpada colocada em uma mesa ao centro do jardim. Falava sobre a obsessão, quando várias perguntas lhe foram feitas, às quais respondia sempre bondosamente. Terminada a reunião, todos levaram inefável recordação desse memorável encontro. No dia seguinte, voltei a Espírito Vila a fim de visitar o mestre. Encontrei-o trepado em uma escada, ao pé de grande cerejeira, colhendo frutos que jogava a Madame Allan Kardec, cena bucólica que o distraía de suas graves preocupações. Delane, Flammarion e Denis eram companheiros de atividades espíritas. No Congresso Espírita Internacional, realizado em Paris de 16 a 17 de setembro de 1900, trabalharam juntos, realizando tarefa de destaque. E no de 1925, também em Paris, sob a presidência de Denis, Delane teve participação ativa. A respeito da participação de Denis na presidência do Congresso de 1925, cita-se um fato interessante. Quando foi convidado para a presidência do evento, Denis, em princípio, recusou, pois, tendo como certo que Flammarion lá estaria, achava que a este caberia presidir o encontro. Foi necessário que o espírito Jerônimo lhe dissesse sem explicar que o grande astrônomo não iria estar presente nesta ocasião. De certo, Flammarion não deixaria de ir a tão importante conclave, não fosse a sua desencarnação. Aqui então, nesse próximo item, nós vamos começar a ver a obra literária espírita, referente principalmente a esses três vultos citados aqui antes, né? Então ele vem com a produção literária desses três grandes vultos do espiritismo, cooperadores de Allan Kardec, é vasta e diversificada. Seu estudo abrangente, de certo, transcenderia os limites deste roteiro.
Assim, torna-se necessário restringir esse estudo a alguns pontos que levem à reflexão sobre as contribuições desses dedicados espíritos para dilatar a codificação espírita em seus necessários complementos, segundo as palavras do espírito Humberto de Campos, já referidas, assim como o roteiro anterior, que assim, para ver as obras básicas, aquilo ali foi uma passagem rápida só para saber de que se trata cada um, aqui vai ser a mesma coisa. Leon Denis. Leon Denis talvez tenha sido o maior escritor espírita de todos os tempos. Seu gênio literário era tal que levou o escritor e pesquisador inglês Arthur Conan Doyle a afirmar que ele, Denis, teria sido considerado um grande mestre da prosa francesa, fosse qual fosse o conteúdo de seus escritos. Com efeito, Denis produziu obras magníficas que encantam não só o leitor espírita, como o não espírita, obras que são verdadeiros tônicos de ação calmante para as almas irrequietas e angustiadas, e igualmente para aqueles que ambicionam conhecer um panorama mais real da razão do nosso viver e do nosso morrer. Era seu hábito olhar com interesse para os livros expostos nas livrarias. O livro foi sempre a sua fascinação. Um dia, quando contava 18 anos, o chamado acaso fez com que sua atenção fosse despertada para uma obra de título inusitado e cujo assunto, naturalmente, deveria arrepiar as almas pouco evoluídas. Esse livro era O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Encontro providencial. Nada é por acaso, né? Dispondo do dinheiro necessário, adquiriu-o e recolheu-se imediatamente ao lar, entregou-se com sofreguidão à leitura. Passemos a palavra ao próprio Denis. Ele nos dirá: nele encontrei a solução clara, completa, lógica, acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Essas palavras de Denis a gente pode todos nós tomarmos como nossa à medida que vamos conhecendo a obra do Livro dos Espíritos, porque é exatamente isso que ela faz, encontra solução clara, completa e lógica acerca do problema universal, né? Porque ele nos esclarece de onde viemos, para onde vamos, e muitas das perguntas universais estão lá respondidas, né? É bem de ver que a leitura desse livro fê-lo despertar de seu indiferentismo para os sérios problemas da vida além da morte. Seu espírito, nessa hora, sentiu-se sacudido em face dos compromissos assumidos no espaço para iniciar em breve o trabalho de propagação das verdades kardecianas. Dentre as obras de Leon Denis, não se pode deixar de destacar a belíssima O Problema do Ser, do Destino e da Dor. De fato, o autor neste livro complementa de modo magistral a obra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, expandindo em seu inconfundível estilo pontos essenciais da doutrina espírita, tais como a vida no além, as missões espirituais, a reencarnação, suas leis e suas provas, a questão da justiça e o problema do mal, o livre-arbítrio, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Ele se aprofunda nesses termos, né? Em outra obra, intitulada Depois da Morte, Denis, a par das questões notadamente filosóficas, desenvolve considerações acerca do fenômeno mediúnico nas religiões desde a antiguidade e trata das relações do espiritismo com a ciência. Na folha de rosto dessa obra vê-se o seguinte: exposição da doutrina dos espíritos, solução científica e racional dos problemas da vida e da morte, natureza e destino do ser humano, as vidas sucessivas. O livro No Invisível, por sua vez, é um desdobramento de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, com a apresentação dos fatos do espiritismo experimental e as orientações para a educação dos médiuns e formação de grupos mediúnicos. Ao tratar-se das obras de Leon Denis, não se poderia deixar de mencionar o seu livro O Grande Enigma. Nessa obra, além de considerar a divindade sob os focos filosófico e científico, apresenta uma visão poética da natureza, sensibilizando o leitor para o magno problema da criação. Em O Grande Enigma encontra-se demonstrada a fidelidade do autor ao que se poderia chamar a essência da codificação espírita, Deus e as leis universais. Todas as obras de Denis revestem-se da mesma fidelidade às obras básicas do Espiritismo,
mostrando que, no imo de sua consciência, permanecia indelével o compromisso assumido no plano espiritual, no sentido de integrar a equipe incumbida de apresentar ao mundo os ensinamentos revelados pelos espíritos superiores sob o comando do Cristo. Diria Leon Denis ao final de sua reencarnação: ao chegar à noite da vida, hora crepuscular em que a nova etapa se finda e as sombras descem céleres e cobrem todas as coisas da vida melancólica, considero então o caminho percorrido desde minha infância e dirijo meus olhares para adiante, para essa porta que em breve se me vai abrir para o além e suas claridades eternas. A essa hora, minha alma recolhe-se e liberta-se por antecipação das amarras terrestres. Vê e compreende a finalidade da vida. Consciente de seu papel aqui embaixo, reconhecido aos favores de Deus, não ignorando o porquê da sua vinda e de seu comportamento, bendiz a vida pelas alegrias, dores e provas salutares, reconhecendo-as como instrumentos de educação e elevação. Bendiz a vida terrestre com o pensamento de retornar mais tarde, em nova existência, para trabalhar ainda, sofrer, aperfeiçoar-se e contribuir para o progresso deste mundo e da humanidade. Ou seja, ele foi um colaborador que logo percebeu a sua responsabilidade na divulgação e no aprofundamento dos ensinamentos espíritas e assumiu essa missão de forma bela e plena, assim como Kardec também o fez e os outros que vão ser citados aqui, né? O segundo vulto de importância que a gente vai estudar é Gabriel Delane, que, como se viu, fez parte do círculo íntimo de Allan Kardec. Proveniente de família espírita, teve, naturalmente, acesso às ideias espíritas desde cedo. Integrando a equipe de Kardec, segundo a incumbência que lhe fora conferida pela espiritualidade superior, Delane dedicou-se, em especial, aos aspectos científicos da doutrina espírita, embora não tenha descuidado de considerar em suas obras também seus reflexos filosóficos. São obras muito completas, né? Apesar de focar em um ponto específico, elas são preenchidas também pelos outros pontos da doutrina, né? Elas são obras muito completas. Em sua obra, O Espiritismo perante a Ciência, traz complementos preciosos à codificação espírita, desenvolvendo aspectos relevantes dos fenômenos anímico e mediúnicos, detendo-se em particular nas investigações sobre a existência e o papel do perispírito. A alma é imortal. Outro de seus brilhantes trabalhos é, por sua vez, inteiramente dedicado ao estudo experimental do perispírito, trazendo valiosa contribuição para o aprofundamento das questões ligadas a esse instrumento essencial para a atuação do espírito, encarnado ou desencarnado. Em Fenômeno Espírita, Delane faz um estudo histórico da fenomenologia mediúnica, mediante exposição metódica sobre a diversidade de seus aspectos, discutindo hipóteses e apresentando o testemunho dos sábios. Oferece conselhos aos médios e experimentadores, de um modo geral, abordando ainda a força filosófica do Espiritismo e a progressividade de seus ensinos. Além dos tópicos mencionados, a obra consagra passagens à análise da reencarnação e de suas provas. Trata-se com efeito de valioso complemento, em particular em O Livro dos Médiuns, juntando com a obra de Leon Denis, que também já foi citada, né? Uma peculiaridade dessa obra é a carinhosa dedicatória de Delane ao seu mestre Allan Kardec, expressa nos seguintes termos: a alma imortal de meu venerado mestre Allan Kardec, eu dedico esse livro. Obra de um de seus mais obscuros, mas de seus mais sinceros admiradores, Gabriel Delane. Oportuno ressaltar ainda o apelo de Delane aos pesquisadores de todos os tempos, expresso no final do seu prefácio à obra em apreço. Esperamos que este demonstrativo consciencioso e imparcial produza a convicção no espírito de todos os que souberem desprender-se dos preconceitos vulgares e das ideias preconcebidas, para friamente encararem essa ciência nova, cujos frutos são muito importantes para a humanidade. Até hoje ainda sofremos os preconceitos vulgares e das ideias preconcebidas, né? A gente ainda está nesse nível. E em nome do livre pensamento que convidamos os investigadores a se ocuparem com os nossos trabalhos, é com instância que lhes pedimos não repelirem sem exame esses fatos, tão novos e tão imperfeitamente conhecidos, pois estamos persuadidos de que a luz brilhará a seus olhos, como brilhou para os homens de boa fé, que há 50 anos quiseram estudar os problemas do além, tão perturbadores e tão misteriosos, antes dessas descobertas.
Não se poderia findar este tópico sobre Delane sem citar ainda duas de suas excelentes obras, inteiramente fundamentadas na codificação espírita, mas com um foco especial na investigação científica, a evolução anímica e a reencarnação. Em ambas, o autor se esmera em trazer provas experimentais não só da passagem do princípio inteligente pela série animal, como também da encarnação dos espíritos, priorizando na obra A Reencarnação os aspectos da encarnação humana. São dois livros preciosos de grande valia para o estudioso do Espiritismo. E aí, por último, vamos ver Camille Flammarion. Camille Flammarion revelou desde a infância seu autodesenvolvimento intelectual. Aos 4 anos sabia ler, aos 4 e meio escrever e aos 5 conhecia rudimentos da gramática e aritmética ao nível de evolução, né? Cedo sentiu-se despertar para as questões de astronomia, tanto que aos 16 escreveu seu primeiro livro, Cosmogonia Universal, de 500 páginas. Pouco depois já estudava astronomia no laboratório de Paris. Aos 19 teve seu primeiro contato com o espiritismo, quando, ao passar por uma livraria, abriu certo livro numa página e se deparou com um subtítulo: Pluralidade dos Mundos. Ora, ele trabalhava numa obra referente sobre o mesmo assunto e que seria publicada no ano seguinte. O livro, casualmente aberto, fora o Livro dos Espíritos, que a gente sabe muito bem, mais uma vez, que não existe acaso nenhum, né? E uma coisa que chama a atenção é porque os dois foram chamados à sua missão aos 18 e aos 19, né? São muito jovens, ainda para os termos atuais, quando a gente vê, né? Incontinente procurou Allan Kardec e passou a frequentar as reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, exercitando suas faculdades mediúnicas. Pouco tempo depois foi convidado por Kardec para ingressar na sociedade como membro associado livre. A obra literária espírita de Flammarion traz valiosos complementos à codificação kardeciana, dilatando alguns de seus pontos específicos. Assim é que em seu livro Deus na Natureza, a questão de Deus é estudada em profundidade. Nesta obra, Flammarion procura demonstrar aos cientistas seus contemporâneos que a questão da causa primeira do universo não é apenas filosófica, mas pode ser também enfrentada pelo método científico experimental. Deus na Natureza é obra de grande abrangência temática em que o autor, usando seus conhecimentos de astronomia, das ciências em geral e de filosofia, trata de vários assuntos ligados ao tema central. Na primeira parte, a força e a matéria, a posição do problema, o céu, a terra. Na segunda parte, a vida, a circulação da matéria, a origem dos seres. Na terceira parte, a alma, o cérebro, a personalidade humana, a vontade do homem. Na quarta parte, destino dos seres e das coisas, plano da natureza, construção dos seres vivos, instinto e inteligência. Enfecha todos esses assuntos no magno problema da compreensão de Deus e da natureza. Em outro de seus valiosos livros, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, 2 volumes, o autor, detendo-se especificamente nos fenômenos anímicos, traz interessante pesquisa acerca das manifestações telepáticas de moribundos, diferenciando-as das alucinações. Discorre sobre a transmissão de pensamentos e a comunicação à distância entre encarnados. Refere-se ainda ao mundo dos sonhos, sonhos psíquicos, manifestações de espíritos durante o sono, telepatia nos sonhos, visão à distância em sonhos e sonhos premonitórios. Insere na conclusão da obra o célebre pensamento de Shakespeare constante na obra Hamlet. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, que tudo o que saber pode a nossa filosofia. A Morte e o seu mistério entre os volumes é, por sua vez, um trabalho pormenorizado acerca do fenômeno da desencarnação, com o relato das manifestações dos espíritos antes, durante e depois da morte de seu corpo físico. O livro é de grande interesse para o estudioso. Nela, como de hábito, revela-se o esforço dos cooperadores de Kardec para enriquecer a obra da codificação. Em suas conclusões, assinala Flammarion, acenando para os tempos futuros. Sejam quais forem os complementos a serem acrescentados às observações precedentes, possuímos de hora em diante a certeza científica da sobrevivência da alma, além do último suspiro terrestre. A alma é independente do organismo material e continua a viver depois da morte. Conhecido é ainda o discurso proferido por Flammarion no sepultamento do corpo físico de Allan Kardec. Registrem-se algumas de suas palavras finais, pois testemunho de carinho ao seu mestre e amigo. Pouco importa que aqueles cuja vista é limitada pelo orgulho ou pelo preconceito não compreendam absolutamente os anseios de nossas mentes ávidas de conhecer e lancem sobre este gênero de estudos do Espiritismo
seus sarcasmos ou anátemas. Colocamos mais alto as nossas contemplações. Foste o primeiro, ó mestre e amigo, foste o primeiro a dar, desde o início da minha carreira astronômica, testemunho de viva simpatia às minhas deduções relativas à existência das humanidades celestes, pois, tomando do livro sobre a pluralidade dos mundos habitados, o pusestes imediatamente na base do edifício doutrinário com que sonhavas. Muitas vezes conversávamos sobre esta vida celeste tão misteriosa. Agora, ó alma, sabes por visão direta em que consiste a vida espiritual, a que voltaremos todos e que esquecemos durante a existência na Terra. A imortalidade é a luz da vida, como este sol resplandecente é a luz da natureza. Resta ainda salientar o interesse de Flammarion pelos fenômenos anímicos, mas talvez que os demais integrantes da equipe da codificação dediquem grande parte da sua obra literária espírita ao exame das manifestações de emancipação da alma, preocupação semelhante acudiu ao grande pesquisador italiano Ernesto Bolzano, que, em sua obra Animismo ou Espiritismo, consagra-se a demonstrar a importância do fenômeno anímico para a compreensão de toda a fenomenologia mediúnica. Em suma, por tudo que foi exposto, pode-se ter uma ideia do grandioso trabalho desenvolvido por esses três grandes vultos do espiritismo nascente, os quais, desenvolvendo os ensinos dos espíritos superiores sintetizados por Allan Kardec, contribuíram para que as luzes da doutrina espírita chegassem aos nossos dias, iluminando o porvir da humanidade. Então, na verdade, esse capítulo hoje, esse roteiro, o que é que a gente vê? Pontos importantes da vida desses três importantes colaboradores da codificação, porque Kardec obviamente não podia estar sozinho, e todas essas obras citadas aqui, além de constituírem uma biblioteca de estudo, que a gente precisa se aprofundar para embasar ainda mais o nosso conhecimento, elas servem de base para a codificação espírita em si. Então temos o eixo da codificação e temos essas obras ao redor dela, que circulam ao redor dela, que embasam ainda mais o que está escrito na codificação. Então a orientação é: vamos estudar a codificação espírita muito bem estudada. E aí vamos sim nos aprofundar nessas obras, nessa pequena biblioteca exposta aqui nesse capítulo, para que a gente possa cada vez mais desenvolver essa fé raciocinada, que é o que o Espiritismo nos proporciona. Era esse o tema de estudo de hoje, a gente entender a importância aí desses vultos, sabendo que a Kardec não estava só. Estamos juntos aí nessa jornada de aprendizado. Quem tiver dúvida, comentário, sugestão, pode colocar aí embaixo. Vamos seguir juntos nesse aprendizado e nos encontramos no próximo roteiro. Até lá!